sucesso e de referência, sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass Consultório Nutri de Sucesso. Vamos chegando que temos uma aula super especial aqui para vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass. Eu sou a nutricionista Eliese Bortoncello e sou nutricionista há mais de 17 anos. E hoje eu quero mostrar para vocês, nutricionistas, como faturar R$12.000 mensais, sendo referência em resultados e fidelização de pacientes em até 3 meses. Eu vou te mostrar como você pode sair daquela nutricionista insegura que não consegue conduzir casos e não consegue fidelizar seus pacientes para uma nutricionista segura e que sabe exatamente o que está fazendo. E tem pacientes que melhoram de verdade. E essa nutricionista, ela consegue faturar até R$12.000 por mês com um consultório estruturado e valorizado. Quem aqui não sonha com isso? E para quem é essa aula? Para quem é essa Masterclass? Essa aula é para todas as nutricionistas que estão se sentindo perdidas, inseguras e que ainda não faturam esses R$12.000 e que gostariam de faturar com a nutrição, ou até mesmo aquelas que não conseguem escalar o seu consultório e o seu faturamento. Então, nós estamos aqui para isso. E para quem não é essa aula? Para aquela nutricionista que já é super segura, já conduz um consultório com muita clareza, já consegue atender casos complexos, que não tem dúvidas de como fazer e os seus pacientes já são super fidelizados e já tem uma agenda dos sonhos. Eu falo que não é uma agenda cheia, e sim uma agenda dos sonhos. Então, vamos começar. Parece bom demais para ser verdade. Por isso que eu estou trazendo aqui o meu faturamento de 2 anos anteriores para vocês verem como que eu já venho faturando aí então nesses longos anos. No primeiro print eu tenho o meu faturamento de 2024, então do ano inteiro, aí com 298.330 reais. Esse faturamento, quando a gente divide por 12 meses, me dá então uma média de 24.860 reais. Porém, todo mundo sabe que existem meses do ano que a gente diminui o atendimento, por exemplo, final de dezembro, início de janeiro, tem praticamente um mês que a gente não trabalha. Em julho, eu de novo, final de julho, começo de agosto, eu viajo com a minha família fico mais uns 15 dias afastada. Em 2024 eu viajei muito para estudar e mesmo assim tive um faturamento muito bom mensal. E em 2025 eu faturei, deixa eu passar aqui para vocês verem, aqui 253.133. Aqui foi um ano em que eu já estava empreendendo na minha loja. Ali meados de agosto, início de setembro, eu já tinha comprado a minha loja em 2024. E em 2025 eu resolvi me dedicar bastante a essa loja. Então eu automaticamente reduzi meus atendimentos dentro da clínica. Então por isso houve essa diminuição do meu faturamento, porque eu precisei me dividir como profissional. Então é isso que uma nutricionista de referência tem, um faturamento de uma maneira consolidada, tá? Eu só diminuí mesmo porque eu troquei aí, então diminuí um pouco o meu objetivo total aqui de consultório. Em 2024 eu tinha um valor de consulta, vou voltar aqui para vocês verem, de R$550. E em 2025 a minha consulta já estava em 620. Esse ano eu já estou com o valor de consulta de R$700.
É assim que eu faço. Todo ano eu aumento um pouquinho do valor da consulta. Se foi um ano que eu investi em muito curso, em muitas aulas, eu acabo aumentando um pouquinho mais. Então é assim que eu vou trabalhando essa questão de valores dentro do consultório. Aqui eu tenho um consultório que eu construí do zero, estruturado, profissional, uma agenda de sucesso, né? Uma agenda com fidelização, que isso é fruto de aplicar na prática o meu método que eu desenvolvi ao longo do tempo, tá? E dia após dia, deixa eu ver se eu acho as fotos do meu consultório, que ficaram fora da ordem. Aqui o meu consultório, ó. Aqui é a minha recepção, que eu tanto acho importante ter um lugar acolhedor para os pacientes. Aqui é a minha sala de atendimento, uma sala gostosa, confortável, com luzes boas. Então, o paciente vem aqui, ele se sente em casa, ele se sente acolhido. E nesse outro slide aqui, as premiações que eu tive por 4 anos consecutivos da melhor nutricionista da cidade. Então aqui é essa recompensa, tá, de entregar esses casos complexos, esses casos que os pacientes realmente não encontravam em outro profissional e começaram a encontrar aqui comigo. Então, essa placa aqui essa do vestido azul foi a primeira premiação, essa aqui foi a segunda, que eu não pude ir no evento. Essa aqui foi em 2024, essa aqui que eu estou sentada, e aqui 2025. Então, 4 anos consecutivos com essa premiação. E é assim que eu quero tornar os meus alunos, as minhas alunas, se tornando reconhecidas na cidade, se tornando reconhecidas nos seus atendimentos. Então, quem atende online é muito fácil também. Eu tenho muitos pacientes online, muitos pacientes que indicam, um paciente vai indicando o outro, tá? Então, eu tenho pacientes do Mato Grosso inteiro, de várias cidades no Mato Grosso, eu tenho pacientes do Rio de Janeiro, eu tenho pacientes de Belo Horizonte, eu tenho pacientes de Minas, do interior de Minas. Então, eu tenho pacientes de todas as regiões. E esse reconhecimento veio da prática do resultado consistente e do impacto real da vida que eu gero na vida das pessoas. E como que é a minha história, então? Para vocês entenderem um pouquinho. Eu sou um pouco como vocês. Eu só queria terminar a minha faculdade de nutrição e conseguir atuar na minha área. Eu queria me sentir realizada com a faculdade que eu escolhi fazer. Quem aqui não faz uma faculdade e quer se sentir realizada? Eu me formei então em 2008 e assim que eu me formei, meu primeiro emprego foi uma grande cozinha industrial. Ó, então aqui é eu formando, lá em 2000, aqui foi final de 2007, começo de 2008. E aí entrei numa cozinha industrial que produzia mais que 2.500 refeições. O cenário era basicamente esse. Não imaginava que esse seria meu primeiro emprego. E o salário até que era bom para uma recém-formada, mas a realidade era muito dura. Quem aqui trabalha em cozinha industrial, já trabalhou, sabe do que eu estou falando. Intermináveis horas dentro daquela cozinha, falta de mão de obra, até que eu engravidei do meu primeiro filho e eu decidi então parar de trabalhar nesse lugar. E aí eu fiquei em casa por um período, fui morar na fazenda com meu marido e lá amigos, familiares começaram a me pedir atendimento. As pessoas até então sabem que a gente é nutricionista e pedem atendimento. Então, eles não imaginam que a gente precisaria de uma pós-graduação ou de algum estudo para começar a atender em clínica. E eu, bem
corajosa, comecei a estudar no meu Krause, sozinha, e comecei a ceder esses atendimentos que eles me pediam, né? E, e eu comecei a atender e comecei então a gostar do que eu estava fazendo. E aí eu comecei então a pensar em abrir um consultório de verdade. Inicialmente sem dinheiro, uma amiga me cedeu uma sala no fundo de uma loja dela. Eu então montei um cantinho lá e comecei a atender. Mas o que eu percebi? Muita dificuldade de atrair pacientes, ninguém me conhecia, e aí eu percebi então uma realidade muito difícil. Comecei a atender por convênio para conseguir trazer pacientes. O que eu percebi? Eu tinha um diploma, eu tinha até um certo conhecimento, mas não tinha segurança. E conforme eu precisei sair dessa loja para atender o convênio, inclusive, eu precisei sair do fundo dessa loja para ir para uma clínica de verdade, senão o convênio não ia me aceitar. Fui para uma clínica e nessa clínica, então, eu comecei a atender o convênio. E aí, o que aconteceu? Uma realidade de agenda cheia. Por isso que eu falei para vocês aquela hora. Não é sobre ter uma agenda cheia, é sobre ter uma agenda que ela te proporcione algo bom. A minha agenda, ela era cheia, só que eu ganhava pouco. Eu chegava no final do mês, eu ia fazer a nota da Unimed, que era o plano de saúde que eu atendia na época, fazer uma nota de R$700, porque a consulta, que eles não chamam nem de consulta, a sessão era R$21 nos primeiros anos que eu atendi. Então imagina quantos pacientes eu tinha que atender para fazer R$1.000. Então era muito pouco. E eu, na inocência, atendia, na inocência ou naquilo que eu acredito que eu preciso ser, eu atendia todo mundo igual no mesmo tempo, só que no final do mês eu tinha trabalhado um monte e tinha ganhado praticamente nada. Por causa de todos esses percalços, eu recebi uma proposta para trabalhar numa cozinha industrial, novamente em outra cidade. Eu fui, estava ganhando bem novamente, digamos bem perto do que eu estava ganhando naquela época. Inicialmente não era uma cozinha industrial propriamente dita. Era para fazer o projeto de uma cozinha. E quando esse projeto dessa cozinha finalizou e eu precisei ir para a produção novamente, foi aonde tudo começou novamente, o cansaço, a falta de mão de obra, e eu engravidei do meu segundo filho. Então eu pedi demissão e nós voltamos para minha cidade. No caso, fui morar na fazenda novamente. E naquele período eu estava muito desacreditada da nutrição. Eu resolvi então começar a fazer bolos para vender, morando na fazenda, fazendo bolo, porque eu gostava de cozinhar, eu cozinhava, a minha sogra, a gente fazia junto, minha sogra tem uma mão maravilhosa, e eu comecei a fazer bolos para vender. E só que, mais uma vez, a loucura de você produzir dentro da sua casa, com um filho pequeno, já tinha nascido meu filho, eu tinha o meu outro filho pequeno. Eu produzia na minha casa, colocava tudo dentro do meu carro, percorria 30 quilômetros de BR para entregar os bolos, entregava bolo de casa em casa. No final tinha que fazer toda a compra que eu precisava fazer para continuar, dormia tarde, acordava cedo para a produção dos bolos, estava vendendo horrores. Até que um dia eu tive uma crise muito drástica de uma dor na face. E eu precisei me consultar com o neurologista. E nesse dia dessa consulta, o neurologista me perguntou assim: qual é a sua profissão? E eu falei. Aí quando ele me perguntou da profissão, eu parei, olhei para ele e fiquei com vergonha de falar que eu era boleira. Tudo bem, é uma profissão super digna, mas por que veio aquela vergonha? Eu tinha a minha formação de nutricionista e eu estava trabalhando com algo totalmente diferente.
E aí aquilo me causou uma virada de chave. E aí eu saí embora daquela consulta e dentro do meu carro, vindo embora para minha cidade novamente, eu pensei muito naquela situação que eu tinha acabado de viver. Eu falei, eu vou voltar a atuar como nutricionista. A minha mãe não pagou à toa a minha faculdade. Eu vou voltar a atender. E aí, assim eu fiz. Eu fui parando de fazer os bolos, fiz parceria com uma colega fisioterapeuta, atendi alguns meses ali na clínica dela até eu conseguir estruturar um consultório. Montei o meu consultório numa sala sublocada, que aqui eu tenho uma foto para mostrar para vocês. Aqui, nessas 3 fotinhas aqui, nessas 2 primeiras, essa sala que eu montei num lugar sublocado, tá? Mas ainda não era aquilo que eu gostaria de verdade, que eu queria para mim. E aí eu pensei, agora eu preciso estudar e me dedicar. E aí que foi aonde eu conheci a nutrição funcional. Quando eu conheci a nutrição funcional, atendi 1 ano nessa sala aqui, ó. No final desse ano, que era final de 2019, então atendi mais que 1 ano, atendi 2018 e 2019. Final de 2019, todo mundo que estava trabalhando nessa clínica precisou sair. E aí eu resolvi que eu ia abrir a minha clínica. E aí, então, eu construí junto com a minha sócia esse espaço maravilhoso que vocês veem aqui, hoje, a minha atual clínica. E aí, gente, dentro desse processo, nada foi fácil, mas estudando, aplicando, corrigindo, acertando, eu consegui, eu consolidei o meu lugar, o meu espaço, a minha, posso dizer até, marca. Então, no começo de 2020, estava eu na minha clínica, que não era esse espaço ainda tão organizado, tão cheio de móveis no início. Eu comecei com essa mesa que já era, vocês percebem que os móveis são parecidos? A arquiteta aproveitou tudo, tá? Levei a mesa, esse móvel aqui, que inclusive que é o móvel que está aqui atrás de mim, até hoje. Então, móveis planejados a gente consegue estruturar, ó. Esse painel branco, que vocês veem aqui, eu fui montando aos poucos. Lá no comecinho de 2020, eu tinha essa mesa aqui, essas 2 cadeiras dos pacientes que eu já tinha na primeira clínica e um lugarzinho que eu colocava, um gaveteiro que eu colocava a impressora em cima. E foi assim que eu comecei. E quando eu falei assim, foi montar os móveis da recepção, o que aconteceu no início de 2020? A pandemia. Desafio em cima de desafio. E o que aconteceu? Eu consegui. Eu falo para vocês, não foi fácil, não foi simples, mas eu consegui isso. Eu me orgulho demais da minha vida, da minha história que eu estou aqui contando para vocês. Hoje eu tenho pacientes fidelizados. Eu já atendi em torno de 2.000 pacientes e sou referência em Lucas do Rio Verde, recebendo os prêmios, como eu mostrei para vocês, de nutricionista de destaque. E é uma pesquisa que eu gosto sempre de falar e evidenciar, que não é uma pesquisa que as pessoas pedem para votar nelas ali na internet, no melhor, não. É uma pesquisa de rua, que o pesquisador, o entrevistador, ele vai de comércio em comércio, e é um voto que não tem assim, você prefere essa ou essa nutricionista. A pessoa tem que escrever o nome na pesquisa. É o que eu mais me orgulho. Porque geralmente quando eles vêm entregar a pesquisa, vêm mostrar a pesquisa, eu peço para olhar. Então é isso, tá? Que eu quero falar para vocês, eu tenho orgulho disso. Agora eu estou dividindo isso aqui com vocês, porque eu percebi que muitas nutricionistas se sentem perdidas, inseguras e não estão satisfeitas com a sua profissão. E por isso que eu criei esse meu método, que vai fazer com que você, nutricionista, realmente aprenda na prática como se tornar uma nutricionista de sucesso, assim como eu também consegui me tornar.
que eu tive essa vontade? Basicamente, algumas nutricionistas vinham conversar comigo ao longo dos anos que iam me conhecendo aqui nas redes sociais, e elas falavam dos seus medos, dos seus erros, e o que eu sempre escutava dessas nutricionistas? Que tinham medo de errar. Aí eu falei assim, aqui eu quero fazer algo que eu ajude essas nutricionistas a irem para a prática e não cometer os mesmos erros que eu cometi. Se eu pudesse evitar isso lá no passado, eu teria feito de todos esses anos, até conseguir consolidar a minha marca, tudo tinha sido mais fácil. Então, é por isso que eu estou aqui apresentando para vocês o meu método. Aqui ficou as fotos um pouco fora de ordem. Era minha equipe lá no começo do trabalho, é assim que eu trabalhava, ó. Ficou um pouco fora da ordem, mas aproveitando mostrar aqui para vocês. Existe uma oportunidade que poucas pessoas estão falando. E hoje eu vou te mostrar exatamente qual é. Imagine você em poucos meses conseguindo faturar um valor bom, em torno de 12, começando aí em 8, 10, 12, até chegar 12 mil reais por mês, se tornando referência na sua cidade, com uma agenda dos seus sonhos, valorizando e os seus pacientes te valorizando de verdade e valorizando o seu trabalho. Porque tem muito paciente que pensa que valoriza, só que não valoriza. Então acontece isso demais, tá? O segredo de tudo, deixa eu falar para vocês qual que é essa oportunidade. Que não é mais um protocolo engessado. Eu não sou a nutricionista de protocolo, não gosto dessa palavra, e nem uma teoria da moda. É um caminho prático que eu vou ensinar para vocês, que muda completamente a forma que você conduz o seu atendimento e principalmente os resultados dos seus pacientes. O código referência, ele nasceu da soma da minha teoria. Quem aqui me conhece sabe o quanto eu estudei e ainda estudo. Então, toda a soma dos vários cursos que eu já fiz, pós-graduação, já fiz 2 pós-graduação em nutrição funcional, já fiz cursos intensivos de fitoterapia, já fiz formações em nutrição funcional, já fiz formação de exame, já fiz formação em intestino, desbiose, e infinitas viagens para congressos. Então eu peguei todo o meu know-how que eu tenho, tanto dessa parte teórica e desses anos de trabalho dentro do consultório, aprendendo, errando, acertando. E isso, gente, me fez criar aí uma expertise de investigar e já poder tratar o paciente sem ter um exame na mão. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, deixa eu falar em detalhes para você. Essa forma que eu desenvolvi de avaliar e tratar o paciente de uma maneira assertiva, entregando os resultados reais. Dessa forma, a procura, fidelização e o lucro financeiro se tornam algo natural no seu consultório. A procedência do código referência, que é isso que eu vou mostrar, que eu vou ensinar para vocês hoje, é totalmente baseado na minha vivência, tá? Juntamente com a minha teoria que eu fui aprendendo ao longo dos anos. E isso aqui não é apenas um curso, tá? Ou uma técnica pronta. Eu juntei o melhor da minha teoria com a abordagem de quem? Vocês nutris conhecem, do tratamento dos 6 R's, tá? E também da matriz da nutrição funcional.
somadas à prática diária do meu consultório. E cada consulta que eu tive, que eu passei com os meus pacientes, me ensinou algo. E foi vivendo essa realidade desses vários anos que eu desenvolvi esse processo de investigação próprio, em detalhes, que vai além de qualquer protocolo engessado. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o que é o tratamento dos 6Rs? O tratamento dos 6Rs, ele, quem aqui já conhece, é o tratamento em que a gente passa o primeiro processo lá, dos 6Rs. O primeiro R é o remover, recolocar, reparar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Então, em 2020, eu tive o acesso à abordagem desse tratamento dos 6Rs quando eu fazia o curso de nutrição funcional. E quando eu comecei a estudar ele, foi como se fosse abrir assim um caminho lindo para mim, porque eu falei, gente, o que eu via no consultório sempre? Pacientes difíceis, casos difíceis de serem entendidos. E eu tentava organizar, tentava arrumar, mudava a alimentação, tentava fazer dieta detox e não encaixava as coisas. Quando eu conheci esse tratamento dos 6Rs, eu falei, aí ó, é isso que eu preciso com os meus pacientes. E aí, o dilema que a gente tem, o dilema não, desculpa. Aí o que acontece? Eu somei os 6Rs com a minha anamnese. Quando eu comecei a atender consultório, lá em 2018, 2019, a minha anamnese era o quê? Era umas 3, 4 perguntas, bem diretas, mais para conhecer a vida ali pessoal, se era casada, se tinha filho, se não tinha, e pronto. Conforme eu fui estudando a nutrição funcional, eu fui entendendo tudo o que eu precisava perguntar para esse paciente. Cada pergunta não tem aqui. Cada pergunta, cada resposta era uma peça do meu quebra-cabeça. Eu desenvolvi, então, o meu processo de investigação ao longo desses anos. Cada vez que eu atendia um paciente, ou eu estudava a matriz da nutrição funcional, eu falava assim, essa pergunta está faltando na minha anamnese. E por que era importante ter a anamnese na minha mão e não ter a matriz da nutrição funcional em toda a consulta na minha mão? Porque eu precisava de algo prático. Porque senão a minha consulta ficava muito na teoria e demorava muito, porque todo mundo sabe que nós precisamos de uma consulta que, claro, uma consulta de nutricionista que pensa diferente, ela não demora só 1 hora, ela demora 1h30, 2 horas. Só que se a gente se ater a muitos detalhes, a gente vai ficar 2, 3 horas com o paciente. Então, eu consegui deixar isso mais prático colocando na minha anamnese. Então, essa anamnese, eu chamo ela de anamnese funcional, porque exatamente aquilo que eu pergunto já vira uma resposta chave para aquilo que eu preciso para entender sobre o paciente. Então, cada pergunta e cada resposta virou peça fundamental do meu quebra-cabeça. E eu sempre anoto tudo, eu sempre correlaciono tudo, os sinais, os sintomas, e eu comecei a entender os padrões que antes passava desapercebido. Então, o que é o código de referência, gente? O código de referência ele é a soma dessas duas análises que eu fiz ao longo da vida. O tratamento dos 6Rs, todo mundo que estuda nutrição funcional conhece, só que a maioria das pessoas não sabia o que fazer com esse tratamento. Entendeu? Só sabe usar ali para um tratamento de saúde intestinal. E eu percebi que todo paciente que eu atendia, por mais que ele não tinha queixas de saúde intestinal, eu precisava incluir isso na vida dele. Porque senão o meu resultado ele não ia ser bom. E foi isso que eu fiz.
E é isso que eu estou aqui ensinando para vocês. O que é o código de referência? O código de referência é a soma de uma boa investigação que você vai fazer análise dos sinais e sintomas. Então, se o paciente te fala que ele tem estufamento após a refeição, você já entende que muito provavelmente está faltando enzima digestiva ou talvez também uma soma de deficiência de ácido no estômago. Se o paciente fala que ele acorda no meio da noite, você sabe que pode ser uma alteração de suprarrenal e também pode ser alguma coisa relacionada ao fígado. E quando você já entende isso, você já sabe o que você tem que tratar. Se eu estou falando que pode ser uma questão de enzima digestiva e de ácido no estômago, eu já sei o que eu vou ter que fazer. Porque a resposta já vem quando eu faço essa análise. E quando eu penso em suprarrenal ou penso em fígado, eu também já sei o que fazer. A gente já está falando suprarrenal, cortisol, melatonina, ciclo circadiano. Então eu vou ensinar esse paciente a melhorar esse ciclo circadiano. Então eu já vou passar estratégias para ele melhorar esse ciclo circadiano. Eu já vou falar para ele que ele não pode ficar no celular até 11 horas da noite. E quando ele acorda, ele tem que abrir a janela do quarto dele para entrar a luz. E quando eu penso em fígado, o que eu preciso melhorar no fígado? Eu preciso melhorar a detoxificação. Então, é isso que vocês têm que entender no atendimento de vocês. Saber perguntar, e essa pergunta que vocês vão fazer vai ser a resposta que vocês precisam já estruturar para o tratamento desse paciente. Esse paciente já vai sair do seu consultório com o tratamento montado. É isso que vocês precisam fazer. Durante anos, eu também me sentia perdida. Em muitas consultas, o paciente chegava com sintomas soltos, exames e queixas sem contexto, eu achava que era sem contexto, e eu pensava, por onde que eu começo? Que vitamina que eu vou dar? Por quê? Quando o paciente não dorme, será que está faltando vitamina? Às vezes está, sim. Mas será que eu preciso entrar com vitamina logo na primeira consulta? Será que se eu dar vitamina esse paciente vai melhorar já? Será que o corpo dele vai absorver? E eu sempre ficava naquela, será que eu vou conseguir ajudar? Eu sempre ficava com uma insegurança, com medo de não entregar resultado e até uma sensação que eu não era boa o suficiente. Por quê? Lá no começo eu não sabia fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E agora, quando eu passo a entender tudo isso, eu vejo que o código referência eu comecei a aplicar e ter resultado, e vocês podem sair daquela nutricionista que eu era para a nutricionista que eu já sou hoje, porque eu já estou ensinando vocês a encurtarem esse caminho. E esse poder do código de referência, o que tem por trás dele, né? Ele transforma a vida, gente. Eu tenho várias situações para falar para vocês, mas hoje eu vou conseguir falar para vocês de 2 pacientes em específico, tá? Na prática, o código de referência, tá? Esses 2 casos que eu vou poder falar para vocês são apenas exemplos desses mais de 2.000 pacientes que eu já atendi em toda a minha carreira, tá? E primeiro eu tenho o exemplo de uma paciente que estava tentando engravidar e após 1 ano ela estava tentando, ela estava sem respostas, a médica dela falou para ela que ela poderia já procurar uma clínica de fertilização e ela ficou inconformada com aquilo. E logo após o nosso primeiro tratamento, ela já conseguiu engravidar.
Eu nem queria que fosse tão rápido assim. Por quê? A gente sabe que um preparo para uma gestação, ela depende não só, não é tão rápido, não é só um mês, mas essa paciente, só de aplicar o código referência na primeira etapa, porque o código referência, ele respeita algumas etapas igual ao tratamento 6Rs. Então, para a gente gestar, a gente precisa pelo menos ali entrar com os nutrientes, esse corpo está bem nutrido. Mas essa paciente, ela teve uma resposta tão boa com a fase 1 do meu tratamento, que ela já engravidou. E se ela não me conhecesse, o que ia acontecer? Ela ia cair numa clínica de fertilização. E o outro caso, então, um paciente com diagnóstico de demência, que chegou até mim por indicação da sua esposa, que também era minha paciente. Os resultados impressionaram a família toda. Isso que acontece quando nós aplicamos o código de referência. Os resultados concretos, eles acontecem. E o encantamento dos pacientes também, tá? E o que acaba acontecendo? O reconhecimento de nós profissionais. Para vocês terem uma ideia, nenhuma dessas pacientes daqui que eu estou falando para vocês é da minha cidade. A paciente tentante é de Sinop, Mato Grosso. O paciente com caso de demência é de Belo Horizonte. A esposa dele não conhecia ninguém que consultou comigo. Ela me conheceu aonde? Na internet. Ela gostou do que ela viu, começou a me seguir e ela falou que ela queria consultar comigo, porque eu falava coisas que ela achava interessante. E quando ela entendeu que eu poderia ajudar o marido dela com aquele diagnóstico de demência, ela já marcou consulta para ele. E então é impressionante o que nós temos de resultado quando a gente aprende a aplicar o código de referência. E qualquer Nutri pode aprender isso, tá? Tanto no presencial como no online ou começando do zero. Nesses dois casos que eu apresentei aqui, que eu apresentei brevemente, que eu compartilhei com vocês, tanto da paciente que conquistou o tão sonhado positivo e daquele homem com o quadro de demência, e esse paciente, ele surpreendeu inclusive a neurologista dele. Porque esse paciente, ele conseguiu fazer uma regressão da demência dele, tá? A pontuação dele melhorou. Então, ele estava evoluindo rapidamente, ele já era diagnosticado, acho que quase 3 anos. E ele, quando ele começou o tratamento comigo agora, final de 2025, não lembro exatamente o mês, esse paciente, ele já, em questão de um mês, a esposa dele já me mandou mensagem falando que ele estava melhor. No final de 2 meses, ele já estava muito melhor. Na outra consulta, quando a gente entrou com um novo tratamento do paciente, ele foi de vento em polpa. Ela compartilhava, às vezes mandava mensagem para mim. É impressionante como ele está conhecendo melhor os lugares. É lindo de ver a evolução dele. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de 2 casos que são distintos, são diferentes. O que será que eles têm em comum? Que são situações tão diferentes, objetivos tão distintos. Sabe qual é o ponto-chave? Independente do nome da doença ou do resultado esperado, ou do nome da doença ou do diagnóstico, o importante é que a gente aprenda a tratar a base. Quando a gente aprende a tratar a raiz do problema, tudo muda. E é isso que eu estou falando para vocês sobre o código referência. Porque você não precisa ter o diagnóstico da pessoa para tratar ela. Eu, em 2025, atendi vários casos de doenças autoimunes, vários, que eu não consigo nem falar o nome agora aqui para vocês. E se eu falar para vocês que todos os casos eu tratei o quê?
saúde gastrointestinal, como foi o caso desses 2 pacientes. Eu tratei a base. O que a gente faz, então, nesse código referência? O segredo do código referência não é correr para o nutriente milagroso e nem para o suplemento que talvez todo mundo esteja falando. Para o cérebro a gente usa tal coisa e para engravidar usa milinositol, usa folato. Não é isso. Isso a gente usa depois. Às vezes, em alguns casos, a gente já pode, em alguns casos, entrar com alguma coisa ou outra junto. Mas o principal de tudo, gente, é a gente tratar a base. O foco, desde o início, é corrigir a base, remover os micro-organismos patogênicos, estresse oxidativos. Quando eu falo de micro-organismos patogênicos, vocês me entendem? Fungos, bactérias, parasitas, remover os metais pesados, o estresse oxidativo, aquilo que está poluindo o corpo da pessoa, aquilo, gente, é o que atrapalha. E isso, se vocês conseguem voltar mentalmente lá para o tratamento dos 6 R's, qual que é o primeiro R? O primeiro R é o remover. Então, quando a gente olha para o remover, nós vamos fazer isso que eu acabei de falar e também tirar os alimentos alergênicos. E vocês vão me perguntar, mas precisa fazer um exame? Gente, os pacientes comem um monte de alimento industrializado, um monte de alimento que você imagina que não vai fazer bem para eles. Imagina não, você sabe, sendo nutricionista, você sabe, você olha para o glutamato monossódico, você olha para o corante, você olha para o adoçante químico, você sabe que aquilo está poluindo ele. O que você vai fazer? Você vai retirar. Você vai tirar o amendoim, você vai retirar o derivados do leite de vaca, você vai investigar o glúten, você vai retirar o glúten da forma correta, você vai trabalhar isso. Você vai trabalhar a detoxificação desse paciente, você vai trabalhar, vai dar suporte para esse fígado desse paciente e vai trabalhar todo o sistema gastrointestinal dele. É isso que fala no tratamento dos 6 R's. Só que nem eu falei, muita gente tem dificuldade, deixa eu só colocar meu computador aqui carregar, de assimilar o que está dentro do tratamento dos 6 R's. Por quê? Porque não consegue correlacionar o que está sendo falado ali. Só um pouquinho. Aí. Voltou. Muita gente tem dificuldade de olhar para os 6 R's e falar, e agora? O que eu vou fazer com esses 6 R's? É isso, tá? O primeiro R é o remover. E é o remover que vocês têm que focar muito para dar o resultado que o paciente de vocês precisa. E aqui está o erro que a maioria das pessoas cometem. Elas olham o sintoma e elas querem corrigir o sintoma. Eu tô com dor de cabeça. Aí eu vou, pesquisar lá que magnésio é bom para dor de cabeça. É assim, eu conheço tanto porque vem tanta nutricionista falar comigo. Que protocolo você usa para tal coisa? Porque eu recebi um paciente que está com constipação. Qual que é o suplemento? Qual que é o probiótico que você passa para ele? Não é isso, gente. É preciso entender que não é um probiótico, não é uma vitamina. Vocês precisam entender o que é a base do paciente, é isso que eu estou falando. O que é a raiz do problema? A raiz, muitas vezes, ou 100% das vezes, está aqui aonde eu falei para vocês. No fungo, na bactéria, no parasita, no metal pesado, na intoxicação, no detox ineficiente do seu paciente. É isso. Quando vocês aprenderem a fazer esse clique, muita gente já deve estar aprendendo, porque para bom entendedor meia palavra basta. É isso. Simples assim. Esse é o código de referência. Eu espero que vocês usem e abusem desse código.
porque foi ele que virou a minha chave, ele que virou, que transformou a minha prática clínica. Bom, no slide, eu queria mostrar para vocês aqui, mas eu não vou conseguir transmitir o vídeo, dos pacientes mostrando a gratidão, falando sobre o meu tratamento, só que infelizmente eu não vou conseguir trazer o vídeo para vocês, eu vou compartilhar com vocês na comunidade, mas o código de referência, quando aplicado, ele proporciona resultados reais e pacientes encantados, indicações constantes e reconhecimento profissional e a possibilidade de viver só da nutrição, faturando até 12 mil reais por mês e se tornando referência, como eu falei para vocês desde o início. Qualquer Nutri pode aprender isso, qualquer uma, e da onde você estiver. Se você sente que está pronta para ser reconhecida, viver de indicações e ter segurança clínica de verdade, eu quero te convidar para ficar aqui comigo até o final, para você acessar esse caminho completo. Por quê? Porque, como eu falei, o principal eu estou aqui mostrando para vocês. O que é o código de referência? Mais uma vez, eu vou reforçar aqui com vocês. O que é o código de referência? É uma investigação assertiva, é você saber associar o tratamento dos 6 R's, tá? E você entender dessa análise dos sinais e sintomas. Investiguei, consegui analisar sinais e sintomas, sei aplicar um tratamento dos 6 R's, beleza, fechou. Você pode ir sozinha que você vai dar conta. Agora, eu não sei o que investigar, eu não sei como investigar, eu não sei entender o que o paciente me fala e colocar isso na prática. Eu sei o que é os 6 R's, porque todo nutricionista sabe o que é o tratamento dos 6 R's, mas eu tenho ele na minha frente, mas eu não sei aplicar ele. Então fica comigo, porque eu tenho uma oportunidade para você. Vocês, bem provavelmente, estão aqui porque querem viver essa experiência de se tornar referência, de ganhar 12 mil reais por mês. E nessa aula, você descobriu que existem pilares fundamentais para transformar a carreira de nutrição e conquistar um faturamento de 12 mil por mês, sendo reconhecida como referência, ter uma agenda cheia de pacientes. Isso eu tenho certeza que você quer. Tô certa ou tô errada? E o maior pilar que mudou a minha história foi dominar esse código que eu estou falando aqui para vocês. Na época eu nem sabia que ia se chamar esse nome. Que foi esse método que eu desenvolvi ao longo dos anos, como eu falei para vocês. Ele me fez sair da insegurança e alcançar a minha segurança, a minha independência financeira. Só que, infelizmente, em uma aula eu não consigo mostrar tudo isso para você. Tá? Eu não consigo, é impossível. Eu preciso de pelo menos 3 meses para te mostrar tudo isso. Em pelo menos 3 meses eu consigo te entregar exatamente tudo o que você precisa saber. E aí, então, foi por isso que eu criei o meu programa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Eu criei o meu programa Consultório Nutri de Sucesso, né? O Consultório Funcional Humanizado, que é o meu método CFH, onde eu vou passar toda essa estrutura, módulo por módulo, para você abrir seu consultório para quem está começando,
para quem está em transição de carreira, para quem já começou, mas está perdida. É isso essas pessoas que eu estou procurando. Então, o que eu tenho, tá, para vocês aqui? Eu tenho toda a abertura do meu módulo para mostrar para vocês, da minha formação. A minha formação é consultório funcional humanizado. Ele é uma formação de seis módulos. Em cada módulo ele tem 3 submódulos, onde eu dividi tudo o que vocês vão precisar aprender para conhecer, para chegar a essa estrutura desse valor mensal aí, de alcançar esse valor mensal de R$12.000 por mês. Por quê? Quando vocês conseguirem aplicar todo o código de referência, vocês vão se tornar essa profissional segura, que consegue fidelizar pacientes. Então, no módulo 1, eu vou entregar para vocês a estrutura e organização de consultório, tá? Que chama a estrutura invisível do consultório lucrativo e de sucesso. Nesses 3 módulos, vocês vão ter vários conteúdos importantes, como aula sobre ter espaço físico, ou só dividir, ou só alugar, ou só ficar no online, organizar o espaço e trazer uma boa experiência para o paciente, como se comunicar com o paciente dentro e fora da consulta, a importância de ter um software de nutrição, como fazer o prontuário, como que eu faço tudo na minha prática, como que é a minha prática, como que vocês organizam a vida financeira de vocês, como que vocês precificam o produto de vocês, que é a consulta, ou se é alguma outra coisa, eu vou ajudar vocês a precificarem. E aqui eu vou colocar a meta de vocês dos R$12.000. Aí vou ajudar vocês a organizarem a rotina de atendimento, dias de atendimento, tempo de consulta, sobre oferecer retorno ou reconsulta. No submódulo 3, a gente vai falar sobre carreira e imagem, posicionamento profissional, imagem pessoal, se usa jaleco, se não usa, a comunicação dentro e fora do consultório, e as redes sociais a gente vai falar também. Isso aqui que está na tela, o kit CFH, é tudo que vocês vão receber de materiais, tá? Que vocês vão ter facilidade em ter aí então o manejo desses módulos na prática, tá? Então essa formação é uma formação para quem quer ir para a prática. Nós começamos o primeiro módulo em 25/4. A cada módulo, a cada final de semana, a aula vai ser estruturada da seguinte maneira: eu vou fazer a gravação da aula e vocês vão participar. Os alunos participam. E no final de cada gravação, vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Então, a aula vai ser liberada junto com vocês. Então, no dia 25, a gente grava o primeiro módulo e no final de cada módulo, de cada submódulo, então, cada final de semana, a gente vai conseguir gravar em torno de 2 submódulos. E aí eu vou estar com vocês aí pelo menos mais uns 30, 40 minutos para a gente tirar dúvidas de vocês, para ir para a prática. Então, Nutri, tenho uma dúvida referente ao submódulo 1. Eu não sei que software usar. Você me apresentou 2, mas eu estou na dúvida desses. Eu vou ajudar vocês com essas dúvidas, gente. Isso é muito importante para vocês colocarem em prática a vida profissional de vocês. O módulo 2, que é o método de atendimento humanizado, nós vamos falar em 3 submódulos também sobre primeira consulta, a estrutura e raciocínio clínico, a reconsulta estratégica, a interpretação de exames na prática clínica. Esses submódulos, eles vão ser divididos também em cada módulo,
nós temos 3 submódulos e cada gravação a gente vai gravar dois submódulos, tá? Então, quando é um módulo muito extenso, às vezes eu vou fazer um pouquinho diferente, para a gente se dedicar bastante a ele. Então, tá tudo já organizado com as datas. E cada módulo vocês vão tendo esses materiais digitais editáveis, pronto para baixar e para usar no consultório físico e online. O módulo 3, nós temos o módulo do planejamento alimentar, na prática clínica. Eu vou ensinar vocês todo o raciocínio da estrutura do plano alimentar, o que vocês têm que fazer, como que vocês têm que pensar, se vocês fazem com paciente, sem paciente, se vocês entregam na hora. Eu acho muito prático quando a gente vai fazendo, conversando, adaptando com o paciente de acordo com a rotina dele, fica muito prático. Então eu vou ensinar tudo isso para vocês. Em um submódulo, a gente vai fazer na prática, junto com um aluno ou uma aluna, a construção do plano alimentar no Word, que eu vou entregar para vocês um script de como eu faço o meu, tá? E vocês vão poder trabalhar em cima desse meu, olha que legal. E eu também vou construir com vocês, em um submódulo, um plano alimentar calculado dentro do meu software. Nós vamos fazer isso ao vivo. E aí, aqui vocês vão ganhar um plano alimentar meu editado, tá? A liberação, ela vai ser módulo a módulo de orientação contínua. Todo sábado, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, a gente vai estar juntos durante esses 3 meses. O módulo 4, ele é sobre a suplementação. Então, todo o módulo 4 nós vamos falar sobre suplementação com raciocínio clínico. Em 3 submódulos novamente. Como que nós vamos falar de suplementação? Todo o raciocínio da suplementação, o que eu penso? Pensando lá no tratamento dos 6 R's, com a lógica do tratamento dos 6 R's. Então, sempre começando. No submódulo 2, nós vamos falar dos suplementos prontos, de marcas e de tudo que eu considero, como que vocês precisam considerar para qualificar aquelas marcas. No submódulo 3, nós vamos falar sobre a suplementação manipulada com estratégia clínica, tá? E nesse submódulo 3, a gente vai de novo falar sobre o raciocínio, tudo que eu uso. Então, nós vamos falar sobre vitaminas, minerais, qual que é o critério que eu utilizo para escolher farmácia de manipulação, como que a gente qualifica a farmácia de manipulação. A curadoria, tá? Vocês vão receber um material de curadoria minha, das marcas que eu confio. Nós vamos falar sobre doses de suplementos. Isso, tá? Em 3 submódulos, tá bom? No módulo 5, nós vamos falar de prática clínica, um módulo somente de prática clínica. Nós vamos falar de 3 casos, cada submódulo é um caso clínico, tá? Ainda vamos decidir, eu já tinha definido para cada final de semana um módulo, um tema, mas eu vou deixar para decidir com vocês. No módulo 6, a gente vai fazer o acabamento, tá? A finalização da nossa formação. Como viver da nutrição com constância? O submódulo 1, nós vamos falar do faturamento constante, como a gente precisa manter esse faturamento constante. Quando tem baixa de agenda, o que vocês podem fazer para manter o faturamento? Qual estratégia simples para vocês terem essa constância? No submódulo 2, a gente vai falar sobre como você ter a sua comunidade que confia em você. E nós vamos falar também, nesse módulo, como vocês podem fazer grupos para ganhar dinheiro com eles. Porque nessa baixa de atendimento, vocês têm que ter a válvula de escape de vocês. E no submódulo 3, nós vamos consolidar o método do CFH, tá? Eu vou testar vocês. As nutricionistas que estiverem capacitadas, elas vão ir para o meu site,
onde vocês vão ser indicadas por mim. Quando algum paciente quiser consultar comigo e não tiver horário, ou um paciente que estiver procurando uma nutricionista em uma cidade específica, eu vou colocar a nutricionista que estiver capacitada nesse site. Então, nesse submódulo 3, a gente vai fazer uma avaliação de consolidação, revisão dos principais pilares, avaliar quem errou, quem acertou aí, que, Nutri, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso e tal. Nós vamos avaliar tudo isso novamente e nesse último módulo eu vou ver quais as nutricionistas conseguiram estar preparada durante esse período e de repente precisar passar por algum processo individual comigo. Esse último submódulo ele vai ser entregue no dia 13/6. Então, o primeiro vai ser no dia 28/4 e o último no dia 13/6. Porém, o que nós temos ainda que eu não falei aqui para vocês? Vocês têm aula de bônus da nutricionista Carolina Colombo sobre desparasitação. Vocês têm bônus da dentista biológica Bela Gurgel, que vai falar sobre a integração da boca com o restante do corpo. É uma aula muito especial, sintam-se honrados por terem ela, porque isso é nível de Denise de Carvalho. Eu conheci a Bela Gurgel no curso da Denise e vocês vão ter ela no curso de vocês, sem pagar R$1 a mais por isso. E vocês também vão ter uma aula de nutrição oncológica com uma colega especialista minha, Alessandra Felizac. Ela é muito estudiosa e ela é referência para mim, porque ela tem um olhar que poucas nutricionistas têm, porque ela é especialista em nutrição oncológica e vocês pediram isso lá na comunidade, então eu estou colocando aqui por isso. Tudo isso que eu vou entregar para vocês vai gerar o quê? Clareza, organização, segurança e profissionalismo desde o começo, porque desde o começo a gente vai estar falando na prática de tudo o que vocês precisam para ter no consultório de vocês. Bom, vocês vão ter um acompanhamento comigo, tá? De Tira Dúvidas pela plataforma, eu vou responder as dúvidas. Nós vamos ter a nossa comunidade no Facebook e nós vamos ter a comunidade também no Telegram, tá? É para as nutricionistas também interagirem. Isso gera uma maturidade entre as nutricionistas, porque uma vai discutindo o caso com a outra. Às vezes eu não vou conseguir ser tão rápida na resposta, mas quando eu chegar, às vezes outra nutricionista já vai ter falado. Então, isso é muito legal, tá? Essa interação entre vocês. E quanto que custa para transformar a sua carreira? Quando a gente pensa em valor, vocês já pensaram o valor disso? Quantos anos que eu estudei? Quantos anos que eu me dediquei para estar aqui entregando isso para vocês? Quantos anos de curso que eu tive que fazer para conhecer algumas coisas e ter algumas sacadas para eu estar aqui com vocês? Então, gente, quanto custa transformar a sua carreira? Mas antes, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço. O valor do que eu estou entregando para vocês aqui é inestimável. Por quê? Só eu sei quanto que custou esses 17 anos de trajetória. Entre os erros, acertos, os cursos, as viagens, a abdicação com a família, porque eu passava muito tempo do meu final de semana estudando, abdicando de às vezes um almoço em família, de um passeio em família. Então tem muita coisa por trás disso. Todo o meu trabalho, desenvolvimento, dificuldades, os momentos constrangedores que eu já vivi na vida, mas também os de vitória, de glória, de crescimento. O valor disso é quase uma vida. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma vida, gente. 17 anos, o meu filho mais novo tem 15 anos. Desculpa, meu filho mais velho.
Não dá para mensurar todo esse valor. Eu nunca vou chegar no meio termo disso. Agora, o preço a gente pode conversar, valor não. Mas antes de falar preço, eu quero que você pense o seguinte: quanto que custa o seu negócio ficar aí do jeito que ele está hoje, parado, a sua carreira estagnada? Quanto custa deixar o seu diploma parado? Não saber o que fazer, para onde ir, como começar? Ou você sabe? Você sabe começar? Quanto custa a sua autoestima? Lembra da vergonha que eu fiquei junto com o neurologista quando ele me perguntou qual que era a minha profissão? A minha autoestima foi lá no dedão do pé naquele momento. Foi exatamente esse momento que fez a minha virada de chave. E talvez alguns de vocês também estejam passando por isso. Lá na comunidade, algumas nutricionistas já me contaram. Eu sou nutricionista, mas eu dou aula, porque eu não consigo viver da nutrição. Todo mundo sabe o quão é cansativo dar uma aula, passar o dia inteiro com alunos em sala de aula, se estressando. Olha aqui, gente, o meu ambiente de trabalho, que gostoso. Eu falo que aqui é minha segunda casa. Eu tenho aqui do meu lado uma bandeja de chá, eu tenho um frigobar ali atrás, que eu coloco minhas frutas, eu consigo deixar esse ambiente gostoso. Então, é isso, gente, tá? Quanto custa você não ter essa sensação de ter esse lugar gostoso, você poder chamar de teu? Quanto que custa? Pense em quanto a falta disso está te custando. Muita gente às vezes ainda não conseguiu pensar, mas isso afeta a sua autoestima. Afeta o seu empoderamento, tá? Às vezes você busca conhecimento específico, tá? Faz pós-graduação, tá cheio de teoria. Eu já fiz. E pós-graduação é importante, eu não vou tirar esse mérito. Eu tenho duas. Fiz a primeira, não fiquei satisfeita, fiz a segunda. Conhecimento teórico é importante, mas o técnico, ele vira, tá, a chave. Ele coloca você na prática. Eu vou mostrar para vocês a prática de consultório. E uma pós-graduação, ela custa em torno de R$20.000. 15, 18, eu acho que eu paguei por aí na minha segunda pós-graduação. Mas uma pessoa que vai pegar, espremer a pós-graduação, o suprassumo dessa pós-graduação ela te entregar igual eu tô fazendo. Em 3 meses. 17 anos de vivência real. Com inúmeros pacientes atendidos. 2.000 pacientes atendidos. Já parou para pensar? Bom, o que eu vou te entregar é esse conhecimento prático, testado, validado, que mudou minha carreira. Tudo isso vai transformar também o seu resultado em nutrição em apenas 3 meses. Nessa primeira turma, nós estamos com um desconto inédito, tá? Se eu tivesse que cobrar o valor que eu realmente preciso cobrar, eu iria cobrar aí em torno de R$10.000 no mínimo, tá? Para pagar aquilo que eu coloquei, que eu investi durante todos esses anos da minha carreira. Só que eu não posso cobrar isso de vocês. Eu poderia, mas eu não vou, tá? E se eu somasse cada módulo com toda a riqueza que eu estou entregando, com certeza esse custo valeria R$10.000, eu tenho certeza. Mas nessa primeira turma nós vamos ter
nós vamos ter um valor muito especial porque é a primeira turma. E essa turma, gente, é a única turma que vai participar das gravações ao vivo, porque eu vou gravar e depois vai ficar. Quando tiver a próxima turma vai assistir o gravado. Não vai ter essa vivência. Então, quem está na primeira turma vai vivenciar isso. Quem não está, vai fazer diferente, vai ficar só no gravado. Então, o que eu precisaria cobrar, tá? Foi o valor que nós decidimos colocar na minha formação. R$ 3.997. Esse é o valor que nós chegamos, eu e minha equipe, para colocar nessa formação, tá? 3.997. Que é o justo, tá? É o justo para mim, referente a tudo que eu já vivi, tudo que eu já investi na profissão, tá? Só que nessa primeira turma vai ter esse desconto inédito, tá? É um desconto inédito para vocês. Quem estiver entrando nessa primeira turma hoje, tá? Vai estar entrando com um valor de 12 vezes de 206,54 à vista, tá? Somente hoje. Por quê, gente? Olha para mim, olha aqui, ó, 256,54 por mês. Você acha que você não tem R$206 por mês para pagar um curso prático que vai te levar a ganhar R$12.000 por mês? É claro que você tem. É claro que você consegue. Eu consegui. Eu consegui cursos bem mais caros que esses. R$ 1.997 é o valor do à vista. A plataforma que vai estar hospedada a minha formação, ela coloca um valor de 200 de parcelamento para você poder parcelar. Então não fica para mim esse valor parcelado, tá? Fica para a plataforma. O valor do curso em si é 1.997. Se você quiser parcelar, vai ter esses jurinhos aqui, tá? Bom, esse é o valor do investimento, então. Os 6 primeiros inscritos vão receber essa caixa incrível aqui da Vitafor de presente. Dentro dessa caixa nós temos, vai receber na sua casa, uma proteína de colágeno. Só de produto aqui, gente, tem mais de R$600, tá? Um ômega 3, um probiótico, Simforte Ultra, uma shakeira e um porta-cápsula. Os 6 primeiros inscritos, tá? Os 8 primeiros inscritos vão receber um diagnóstico individual comigo e a minha equipe. O diagnóstico comigo é sobre a sua carreira profissional, tá? Nós vamos falar sobre a sua profissão, aonde que você está. Isso é individual, não é em grupo. Então, os 8 primeiros. E com a minha equipe é sobre as redes sociais, tá? Sobre redes sociais. Então, a equipe vai olhar teu Instagram, vai falar o que você precisa melhorar. Se você não tem, ela vai te dar dicas práticas para você começar. Então, e nós temos aí também uma outra bonificação, que ela vai ser também muito especial, que é os participantes da formação poderem acessar uma consulta comigo. Então, vocês vão participar online de uma consulta comigo. Vocês vão ficar quietinhos, não vão poder interagir, mas vocês vão escutar como eu conduzo o caso do paciente. Esse bônus são para quem comprar até
sábado à meia-noite, tá bom? Então temos todos esses bônus para vocês. E aí é isso. Eu agradeço então a presença de vocês. Espero poder contar com vocês, ver vocês desse lado de cá. Dia 18, deixa eu só verificar aqui se é exatamente isso. Dia 18 é a nossa aula inaugural. Nós vamos fazer uma aula ao vivo. Ainda não vai ser o conteúdo, vai ser a nossa primeira aula, onde a gente vai conhecer a turma, nós vamos nos conhecer, nos aproximar, falar de cada um, onde cada um está, se já tem clínica, se não tem. Nós vamos nos apoiar nessa primeira aula. Então, eu espero vocês, tá? No dia 18 aqui comigo. Um beijo, gente, e até mais!